Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Hoje estamos aqui com mais um podcast semanal. Hoje entrevistando o professor Robert Valdir, que trabalha no Instituto Salesiano Santa Teresia. Muito bom dia, Robert. Bom dia a todos. O tema de hoje, vai ser sobre mobilidade urbana em São Paulo, um tema que é muito comentado por especialistas e até mesmo a própria população. Para começar o raciocínio, vamos definir o conceito de cidadão de acordo com o autor Jaime Pinsky, autor do livro História da Cidadania. Em sua introdução, ele diz o seguinte: ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É, em resumo, ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos públicos, inclusive a trabalhar. E a gente sabe que esse conceito de cidadão vem mudando ao longo das décadas, dos séculos, não é? Como, por exemplo, a introdução do indígena na sociedade, o direito ao voto das mulheres, por exemplo. Isso também interfere na mobilidade urbana, né? Podemos citar, por exemplo, na década de 60, quando o Brasil começou a industrializar mais, entre 30 e 60, quando começou a se industrializar mais, aí as mulheres foram entrando no mercado de trabalho. E nisso, elas começaram a se mover mais pela cidade, não só ela, mas também todos os cidadãos, sabe? Começaram a se mover mais pela cidade, que antes não era muito comum. E nisso, de mobilidade urbana, nesse quesito, São Paulo acaba pecando um pouco, né? Porque não é raro ver congestionamentos, trânsitos, metrôs lotados. O que você acha que isso acontece? Por quê? Bem, primeiro a gente precisa caracterizar e deixar claro que a questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito, não é um problema exclusivo da cidade de São Paulo. Todos os grandes centros urbanos, eles têm esse problema. Se você for para Los Angeles, é um trânsito insuportável. Se você for para Tóquio, para Nova York, todas as grandes cidades, essas mega cidades, como a gente conhece, elas têm um problema muito grande com a questão do trânsito, do deslocamento. Mas eu acho que São Paulo tem uma questão específica, que é essas cidades, por mais problemas que elas tenham com o trânsito, e aí a gente diz respeito principalmente ao deslocamento com o automóvel, elas conseguiram, ao longo do tempo, promover algum tipo de paliativo de transporte e mobilidade pública. O que São Paulo, o que marca São Paulo, que faz São Paulo ser diferente um pouco dessas cidades, é que São Paulo não teve investimento em transporte público, ou teve pouco. São Paulo, só para a gente citar o exemplo de metrô, São Paulo começa praticamente junto, até um pouco antes, a cidade do México, que é uma cidade com dimensões parecidas com a de São Paulo, até maior, e eles conseguiram construir muito mais linhas de metrô do que a gente. A questão é que na cidade de São Paulo, de forma deliberada, se privilegiou um tipo de deslocamento, que é o deslocamento individual. Na década de 80, já se discutia isso na cidade de São Paulo. Quando a prefeita Luísa Erundina governava a cidade, ela tinha um projeto, inclusive, que as pessoas diziam que ela era maluca na época. O trânsito não era um problema tão urgente da cidade de São Paulo. Erundina já tinha proposta de passe livre, naquela época, antes do movimento passe livre surgir, e tinha também uma proposta que era você conseguir fazer rotação de trabalhos. Então, por exemplo, quem trabalha em indústrias entra às 7. Quem trabalha em escolas, etc. e tal, entra às 8. Quem trabalha no comércio entra às 9. Bancos, etc. e tal, outras coisas, às 10. E na hora de sair, vai sair mais cedo, e vai. A questão é, mesmo projeto de passe livre, de investimentos públicos no transporte, porque sempre ficou aqui na cidade de São Paulo um jogo de empurra. A questão do deslocamento na cidade de São Paulo é um problema do município ou um problema do Estado? O município se preocupa com a questão dos ônibus e o Estado se preocupa com o transporte sobre trilhos. Então, ficou muito ações isoladas. A dificuldade muito grande de se pensar
um modelo de mobilidade urbana que fosse integrado. E desde a década de 80 para cá, e na década de 90 isso explodiu muito, o trânsito na cidade de São Paulo foi se tornando o principal problema urbano hoje da cidade, junto com a questão da moradia. E o que a gente consegue perceber é que a cidade de São Paulo não tomou nenhuma das medidas que precisariam ser tomadas no sentido de amenizar esses problemas. E hoje a gente tem um dos piores trânsitos do mundo. Então, você tem... Isso é um problema das megacidades, das grandes cidades? Sim, é um problema das grandes cidades, das megacidades. Mas essas cidades construíram propostas alternativas de deslocamento urbano. São Paulo parece que parou no tempo. Então, é um problema da cidade de São Paulo, mas também é um problema um pouco mais amplo. Então, também é bem notável, né, essa falta de investimento, como você disse, no metrô, basicamente. E tem uma frase, né, do Silvio Médici, que diz o seguinte, que é preciso investir no transporte público, assim como você disse, principalmente no metrô, tanto em qualidade e quantidade, porque em São Paulo esse transporte público é bem obsoleto. Pra você ter uma ideia, em cidades como, por exemplo, Tóquio, Nova York, a linha de metrô chega a 200 quilômetros, por aí. Em São Paulo, é cerca de 89, é menos da metade do que essas grandes metrópoles mundiais conseguem, entende? Por exemplo, Xangai começou o sistema de metrô muito, muito depois da gente. Hoje, Xangai já tem o maior sistema de metrô do mundo. São 570 quilômetros. E eles pretendem chegar até 2025 com 999 quilômetros. É uma coisa assim, é muita coisa. Nova York, por exemplo, tem 500 quilômetros. Pequim tem próximo aí de, não sei, mas é a terceira, 450. Londres tem uns 400 quilômetros. E olha, quando a gente fala de Londres, a gente está falando de uma cidade bem menor do que São Paulo sob o ponto de vista da espacialização. Tóquio, Moscou, Seul, Madrid, Paris. E São Paulo hoje tem apenas 96 quilômetros de linha. E uma coisa bem significativa aqui em São Paulo é a questão da linha 4. Eu preciso fazer essa pesquisa, mas são provavelmente mais de 18 anos para construir uma linha de metrô. A linha laranja, por exemplo, é uma linha que o Estado começou, não deu conta, ofereceu para uma empresa, a empresa faliu, abandonou as obras, aí arrendou para uma outra empresa, uma empresa espanhola, ela ia começar a construção, de repente essa empresa, na justiça, cassaram a licença dela, então é tudo assim, muito devagar, muito lento. Hoje é difícil mesmo fazer metrô na cidade de São Paulo, você tem o solo da cidade de São Paulo é diferente desses lugares, aqui a gente está num solo que dificulta muito mais a perfuração. O preço dos imóveis para você poder indenizar uma casa também acaba elevando muito o custo do metrô. Você fazer metrô por superfície é um problema, porque você desvaloriza todos os imóveis que estão ao redor. Imagina, passar um metrô na janela do seu apartamento, todo dia, toda hora. Então, você, além da falta de vontade, a falta de investimento, você tem dificuldades técnicas, você tem uma preocupação que não é nem público, não é nem privado, você tem um sucateamento daquilo que é público. Então, é uma série de problemáticas. Quando a gente pensa a questão do transporte público, não é só metrô. Metrô é o principal, porque ele é mais eficiente, fica no subterrâneo, desafoga a cidade, mas a gente tem medidas de cunho econômico que viabilizam o trânsito. Por exemplo, a questão de você... essas empresas de telemarketing que estão no centro de São Paulo, boa parte das pessoas que trabalham nela não moram no centro de São Paulo. Elas moram aonde?
elas moram nas periferias. A prefeitura já tentou levar essas empresas para o lugar onde as pessoas moram, para diminuir a distância, né, do deslocamento, o tempo de deslocamento. Mas os donos da empresa se recusam a fazer essa transferência, né, sair de um prédio, porque eles não querem se deslocar até lá. Então, falta planejamento em todos os sentidos. Não é só no sentido de se construir mais metrô, né? Nós fizemos na cidade de São Paulo também, nós aprovamos no plano diretor da cidade uma coisa assim de bairros que são verdadeiros desertos humanos, que não pode instalar empresa, não pode passar ônibus, que são desertos urbanos. Quando a gente fala da questão da mobilidade, né, a gente não está se referindo só, precisa deixar claro aqui para vocês, só a falta de metrô, a falta de investimento em ônibus, é uma série de coisas, é o planejamento econômico, aonde que as indústrias vão estar instaladas, aonde que as universidades vão estar instaladas. Vale destacar também assim que a maior população insatisfeita é a população da Zona Leste, sabe? Por exemplo, pela distância de tudo, pela dificuldade de alcançar os centros e outros meios. Por exemplo, JP, sabe? Se não me engano, demora 1h30 para poder chegar na escola. Tudo pela falta de planejamento, que muitas vezes ocorre só nos grandes centros, sabe? Não estou dizendo centro literalmente, mas centros econômicos, entende? Então acaba acontecendo meio que uma gambiarra, né? Gente, mora mais gente na Zona Leste do que no Uruguai e no Paraguai. São 4 milhões de habitantes na Zona Leste. Não é uma gambiarra. Aí as pessoas da Zona Leste precisam se deslocar para o centro. Quer fazer uma universidade? Vem para o centro. Quer trabalhar? Vem para o centro. Quer estudar? Vem para o centro. Eu morei na Vila Maria, que é a Zona Norte, mas eu pegava metrô, como era Vila Maria Baixa, no Belém. No horário de pico, é impossível entrar no metrô. É impossível. Cara, é um negócio assim, é uma força humana. Então você abre os braços, as pessoas te carregam até o metrô. Deixa a vida me levar. Não, e assim, e você briga por espaço. A gente se acostumou a ser tratado assim, quando eu morava lá. Então, eu chegava no horário de pico, eu já estava preparado para a luta. Então, o metrô abria, era que assim, você não vai empurrar com o braço a pessoa, mas é aquele empurrão que você faz com o ombro. Você vai tirando o cara com o ombro. Assim, deve ter acho que até uma mobilidade de defesa pessoal que o paulistano, que o morador da Zona Leste desenvolveu. Então, e aí vai todo mundo, assim. E é engraçado, porque quando passa na Sé, cara, sai quase todo mundo. Você vê que as pessoas, o destino é muito parecido. Ninguém para ao longo da Zona Leste. Por exemplo, na Moca, no Tatuapé, poucas pessoas param, né? E por que as empresas não podem também estar ao longo desse percurso, né, que também são bairros que têm infraestrutura? Essa que é a questão. Não é só a noção de construir transporte urbano. As empresas também se adaptarem, as pessoas que podem ir fazer deslocamentos pequenos ou deslocamentos médios de bicicleta, ter um vestiário, ter uma via segura para você poder ir de bicicleta. É toda uma série de discussões, né? E se você for olhar para a cidade de São Paulo, a maioria dos automóveis que passam tem uma pessoa, 2 pessoas no máximo. Quando você passa de metrô, quando você passa de ônibus pelos corredores, pode perceber, olha dentro dos ônibus, dos automóveis, é para uma pessoa, no máximo 2 pessoas. Então, o transporte que é individual é muito mais individual. Então, é uma lógica maluca, né? As pessoas na cidade de São Paulo têm um certo fetiche com o carro. Parece que o carro é parte da composição da personalidade. Tem um fenômeno que as coisas têm mudado ultimamente, que é o seguinte... Carro virou status, né?
virou, mas tem uma coisa interessante acontecendo. As pessoas da minha idade não querem ter carro, mas eu sou uma pessoa que vendi o meu carro. Eu tinha um carro grande, né? Uma Outlander. Eu andava com o carro praticamente sozinho. Ia para o Salesiano, e olha que eu moro perto, hein? Porque depois eu ia para a USP. Quando eu voltava da USP, eu falava, cara, que irracionalidade é essa? Eu estou deslocando 3 toneladas de ferro só para mim. Eu comecei a pensar, e fora o gasto, né, que um carro, o preço. Aí eu e minha esposa resolvemos falando, poxa, de quando nós vendemos o carro, a gente perdeu bastante dinheiro, desde o que a gente comprou, a desvalorização, se você for contar seguro, compensou muito mais, falava, morar perto do metrô. Eu já morava, agora moro mais perto ainda, eu moro aqui no Jardim São Paulo. Utilizar o Uber e quando precisar viajar, alugar um carro. E tem muita gente, assim, que são jovens, recém-casados, que moram sozinhos, que tem feito isso. Que é uma loucura, né? O carro, o preço. Antigamente dizia que ter um carro manter um carro é a mesma coisa que manter uma família. E é isso, gastou de manutenção, enfim, de muita coisa. E é isso. Desde um fetiche que as pessoas têm pelo carro, uma necessidade, é uma coisa maluca. Todo mundo quer carro, todo mundo quer estrada, todo mundo quer espaço e ninguém quer ceder em nada. O governo não quer ceder, as pessoas não querem ceder e assim vai. E a gente se tornou uma relação de dependência. Depende. E o que se gasta de dinheiro nessa cidade, o que essa cidade perde por conta do trânsito, isso já tem estudos que provam isso, perde muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. A gente precisa, não é só uma questão, assim, para finalizar o que eu preciso falar, quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente não está falando apenas de construir mais corredores de ônibus e mais linhas de metrô. Isso é essencial, óbvio, isso é essencial. Mas a gente está falando de como a gente planeja os bairros, de como que a gente pensa a distribuição das empresas pela cidade, a gente pensa a mentalidade das pessoas em relação ao carro. Então, pensar a urbana envolve tudo isso. Não é só a falta de metrô. Sim, essa é a principal, porque é a forma mais eficiente de se deslocar em grandes espaços. Mas não adianta, se você não mudar uma série de outras coisas. A cidade de Londres passou a cobrar posto, né, pedágio, das pessoas que utilizavam um carro. Porque lá tem opção de você ir de trem. O cara que escolhe ir de carro, tendo opção de ir de trem ou de metrô, ele, pelo desejo dele, ele prejudica a sociedade como um todo. Então, esse cara, ele que pague por esse conforto que ele quer ter. Aí, nesse sentido, nessa posição, nessa condição, até que é razoável você falar em pedágio urbano. Agora, na cidade de São Paulo, como as pessoas não têm opção, não faz sentido. E o governador chegou a discutir de fazer na marginal pedágio. Isso é uma loucura que iria criar uma fila de congestionamento imensa. É uma loucura porque você não tem opção, as pessoas vão de carro porque não tem opção. Enfim. Robert, quais são as melhores técnicas que a gente pode utilizar para promover o transporte coletivo, a mobilidade ativa, levando em conta que a gente não pode modificar a estrutura urbana? Eu acho que é pensando nessas questões que eu falei, assim, uma mudança de consciência. Investir em outros tipos de transporte. Hoje tem muita bicicleta elétrica, que aí você não precisa fazer só na bicicleta convencional o curto espaço, pode fazer o médio, a média distância. As empresas se adaptarem a isso,
você mudar a lei de zoneamento urbano, você permitir que, por exemplo, em bairros que são residenciais, poder instalar uma grande empresa ali, evitar que as pessoas precisem sair do seu bairro para poder atravessar a cidade e mudar a consciência. Aqui a gente tem muito a ideia de que pobre anda de ônibus, né? Parece que é uma vergonha andar de ônibus, andar de metrô. Parece que você é um cidadão de segunda categoria. E nos países europeus não existe isso. As pessoas nem têm carro. Muitas das cidades, por exemplo, Viena, Paris, não tem lugar, não tem estacionamento. Precisa também mudar essa lógica estúpida, né? E essa lógica preconceituosa de que a pessoa que anda em transporte público é inferior. Ninguém fala isso, mas todo mundo sabe. Vai de ônibus para a escola. É meio estranho. Nossa, você vem de ônibus? Não, qual o problema? Seria estranho se eu viesse a cavalo. Mas vem de ônibus. 5 milhões de pessoas usam o ônibus. Sabe, tem isso. A classe média, ela precisa também ir para o transporte público e reivindicar melhoria no transporte público. Então, é uma mudança de concepção. Sempre tinha uma proposta, né, de pagar imposto, né, pelo transporte público que muita gente discordou, certo? Então, muitas pessoas pensam exatamente o que você disse, sabe, que eu sou de classe média ou superior e nunca vai usar transporte público. Parece que são videntes das vidas delas, sabe? E acabam se abstendo do meio que muitas vezes é o mais viável e uma solução às pressas, mas a curto prazo para diminuir os trânsitos. E assim, né, tem que também cuidar muito disso, porque também tem uma outra questão chamada o estresse, sabe? Que muita gente acaba ignorando o trabalho, sabe? Isso acaba afetando o desempenho do trabalhador, entende? Uma ideia, a ciência diz que no momento de raiva, de estresse, a rentabilidade, o aproveitamento da pessoa cai em quase 60%, entende? Eu vou fazer uma conta rápida aqui. Uma pessoa que leva tempo médio, tem gente que leva mais, tem gente que leva menos, mas o tempo médio de deslocamento do trabalho até a casa é de 1,2, 1h20 minutos. Então, se a gente for colocar ida e volta, então dá 2,4, certo? Mais ou menos 2h30 do seu dia você perde se transportando. Vamos imaginar que por mês 22 dias. Né? Então, se você for fazer isso, vezes 22. São 52 horas em um mês que você perde. Em um mês de trabalho, você perde 2 dias da sua vida só no deslocamento. Se a gente for fazer isso, vamos supor, tem 365 dias, vamos pegar férias, não sei o quê. Vamos pegar para quem 200, 250, 280 dias, mais ou menos, as pessoas trabalham contando feriado, sábado e domingo. Isso dá 14 mil horas. Dividido por 24, dá 58, mais ou menos 50 dias. Em um ano, já fizeram essa conta, né? É mais ou menos, não chega a dar 50 dias, mas dá 35 dias por ano você perde se deslocando. Um mês de férias. E vai levando essa conta. E trabalhando a vida inteira, fazendo esse deslocamento durante 30 anos. E aí a gente vai vendo que é tempo da nossa vida que a gente perde no transporte. Né? É tempo que a gente poderia estar fazendo um curso, uma academia, jogando um futebol, passando com a família, passando com os amigos. Então, são outras coisas que a gente precisa pensar, né? Que todo mundo está sendo prejudicado. São poucas as pessoas que têm o privilégio de trabalhar em casa ou próximo
de casa. O resto está nessa condição. Ô, Robert, eu só queria comentar um negócio. Você acha, assim, porque investimento público, eu diria que é muito, muito ruim. Nos transportes públicos, você tem uma alta taxa de imposto, você consegue perceber, porque todo ano tem um aumento. Você acha que esse imposto também é uma barreira para impedir com que o pessoal anda pela cidade, deixe de usar carro para ir para o transporte público? Não tem imposto. O que acontece, as empresas aumentam porque elas têm custos de manutenção, o combustível também, a própria inflação, né? Aumenta o preço dos combustíveis, a manutenção vamos supor no caso dos ônibus, e aí tem a fatia, né, de lucro delas, que não é pequena. Então aumenta por conta disso. Uma parte do que a empresa poderia cobrar, o Estado, né, no caso dos ônibus, a prefeitura subsidia. Dá para vocês saberem quanto que a prefeitura repassa para as empresas de ônibus. É um valor assim que é o PIB de muitos países pobres. Só o que a gente repassa, o que a prefeitura repassa. Então também a gente precisa pensar que está numa lógica privada o transporte, né? Então, porque o governo contrata a empresa gesticula e faz todo o transporte funcionar. Só que eles também não fazem. Eu não lembro quando eu tinha visto. Parece que eles têm um repasse que devolve para o governo a parte do dinheiro. E também o estranho que eu acho, porque não é a própria empresa em si que só controla o preço da passagem. Eu vejo também que é o governo, que eles meio que empurram a força. O transporte público, assim como a educação, é uma concessão pública. Por exemplo, se a gente vai voltar para o ensino presencial ou não é uma decisão que a gente pode tomar. A Secretaria de Educação, as diretorias de ensino, que determinam isso. Se a gente vai reprovar um aluno ou não, se os critérios de reprovação são justos ou não é a gente que, em última instância, que decide. Quem decide é a diretoria de ensino. Então, alguns tipos de serviço, em que pese eles são explorados no sentido de se criar um comércio, né, pela iniciativa privada, eles são concessões públicas. É o Estado que regula. E no caso do transporte de passageiros, de ônibus, também é isso, né? Abre-se uma licitação e a licitação é por quilômetro rodado. Quanto que a empresa cobra por quilômetro rodado. É bem complexo isso, né? O que eu sei é que exige-se muito pouco das empresas. E as empresas não cumprem. Por exemplo, lembro que na gestão do Haddad, as empresas tinham até tanto para poder colocar ar-condicionado, Wi-Fi nos ônibus, carregador de USB. As empresas, eles tinham, por exemplo, para chegar em 2020 com metade da frota. A gente sabe que eles não cumprem com isso. A maior parte dos ônibus, no verão, a temperatura chega a 40 graus, facilmente. Enfim. Ok, esse foi o podcast semanal. Muito obrigado, Robert. Muito obrigado, companheiros, por tudo. E esperem até o próximo, semana que vem. Até mais, galera. Obrigado. Tchau, tchau.